E hoje em dia, com inteligência artificial, ChatGPT, ficou mais fácil o trabalho de fato. Mas num passado não tão distante, o máximo que a gente tinha ali para otimizar o serviço era o Ctrl+C, Ctrl+V. O problema é quando isso é usado para avaliação de casos judiciais envolvendo as pessoas. E justamente por causa de uma conduta dessa, uma juíza foi demitida do cargo no Rio Grande do Sul. E é para lá que a gente vai com o Felipe Vicari, da Jovem Pan da Serra Gaúcha, que tem todas as informações para a gente sobre esse caso. Que fase, hein, Felipe? É isso mesmo, hein, David? Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui pelo Morning Show. Exatamente, viu, David? Uma juíza do estado, ela acabou sendo demitida após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul descobrir que ela repetiu decisões idênticas em cerca de 2.000 casos. A magistrada Angélica Chamon Layun, de 39 anos, ela atuava na cidade de Cachoeira do Sul e justificou a prática dela como uma tentativa de aumentar a sua produtividade. A demissão foi confirmada no mês de maio e formalizada no dia 3 de julho. Segundo investigações, a juíza copiou e colou sentenças em processos cíveis, incluindo casos já arquivados para simular novos julgamentos. A Corregedoria considera essa conduta extremamente grave, especialmente por conta dela estar em estágio probatório. Por outro lado, a defesa da juíza, ela alega que a pena é desproporcional e que ela enfrenta sobrecarga de trabalho e também em uma vara desorganizada da Justiça. Os advogados da juíza entraram com recurso no Conselho Nacional de Justiça, argumentando que havia resistência interna da comarca que ela atuava. Além também, que ela tentou reorganizar alguns processos atrasados. E alega ainda que se trata de uma mulher, mãe, e vir de outro estado influenciou neste caso. Contudo, o tribunal manteve a decisão, a demissão dessa magistrada, a decisão, então, da demissão da magistrada, afirmando que a falta de análise individual de cada processo fere a imparcialidade da justiça. Agora, o Conselho Nacional de Justiça decidirá se a punição será mantida. E também, claro, fica o debate entre até que ponto vale se otimizar os processos do trabalho, para que seja, então, feito, essa otimização do trabalho sem ferir o direito pessoal, especialmente por conta da justiça, David? Sem dúvida alguma, e causa estranheza quando a justiça é célere na análise dos processos, Muito obrigado, viu, Felipe? Não, é demais o caso que a gente está repercutindo aqui, inclusive o pessoal que estava no intervalo da rádio, a gente está falando sobre uma juíza que foi demitida do cargo depois de dar um Ctrl+C, Ctrl+V em vários casos judiciais, analisando então e até mesmo publicando mais de 2.000 sentenças similares. E aí ela foi realmente demitida do cargo. Esse caso é um absurdo, não é incomum, infelizmente. Eu sou advogado também, tenho um escritório de advocacia, e a gente percebe que decisões tais quais as petições dos advogados se utilizam de mecanismos de inteligência artificial e fica aquele copia e cola, as decisões também dos magistrados têm sido nesse sentido. Só que se o advogado comete essa situação, ele gera um problema, um impacto para o seu cliente, é uma má prestação de serviço. Agora, o juiz, na qualidade de representante do Estado para solucionar um conflito, ele não pode se dar esse direito de tentar solucionar a sua própria vida para reduzir a quantidade de processos, para bater as metas do CNJ e se aproveitar dessa situação de fazer esse copia e cola. Então, é justíssima a decisão de afastar do cargo essa juíza, que não deveria ser juíza, e eu estava muito preocupado se ela seria aposentada de forma compulsória, mas como ela está no estágio probatório, ela somente será demitida de fato, então ela não receberá os seus vencimentos. E também não desejo nada contra agora a pessoa. Ela que siga a sua carreira, exerça outra profissão, que não seja a magistratura, porque demonstrou de forma muito clara que não tem condições. Cíntia. É só importante lembrar que o uso da inteligência artificial é possível, só que há parâmetros, há limites éticos. Então, é possível, inclusive, o julgamento por lotes, mas desde que haja aí uma similitude de situação, em que sejam casos repetitivos, o que, ao que vimos na matéria, nas notícias, não foi o que aconteceu. Então, ela julgou de forma
coletiva, questões que deveriam ter sido analisadas pontualmente, porque a vida, a despeito da inteligência artificial, ainda guarda particularidades nas questões de cada um. Então, isso tira, né, do Poder Judiciário aquela análise que a gente espera e que a gente, como advogado, busca, que o nosso caso seja analisado de acordo com aquilo que realmente ele traz. Então, ainda que seja possível, o que eu acompanhei, o que eu vi deste caso, é que realmente ela extrapolou esse limite, utilizando, inclusive, para melhorar aí critérios de produtividade, pegando processos arquivados. Por isso, penso, após o processo administrativo disciplinar, tenha sido verificada a conduta como algo que justifique a demissão dela. Só foi investigada também porque houve esse excesso de produtividade, né? Porque se tivesse tudo normal... Porque, infelizmente, como o Zagarino falou, a gente tem... Sabe, quem vê aí, eventualmente, juízos de admissibilidade de recurso especial, por exemplo, vem quase idêntico. Então, a gente sabe que há situações onde isso é utilizado. Agora, de fato, é importante até esse caso, eu penso que ele é emblemático para se discutir o limite do uso da inteligência artificial, não só pelos advogados, mas também pelo próprio Poder Judiciário de uma forma geral. E Cíntia, a justiça ela presta um serviço para a sociedade, e a sociedade não é composta só de juristas, de operadores do direito. Porque quando um advogado está numa audiência, ele está dentro de um processo, as coisas acontecem muito rápido e às vezes o advogado ele consegue compreender, mas o cliente, a pessoa que está ali se aproveitando da utilização desse serviço público essencial, que é a justiça, não entende. Quantas vezes eu já vi cliente e a pessoa falando, nossa, mas já acabou? Ele já deu a decisão? Como assim? Aí você vai imprimir a decisão, tá lá, 3 laudas, mas ele deu a decisão como? Eu estava olhando para a cara dele na audiência agora. Então, significa que também já tinha sido feita de forma antecipada, Lapada, em razão... né? Em lote, é bem como você pontuou, mas é importante destacar para quem está em casa entender que decisões nesse sentido, elas devem ser feitas apenas quando a gente fala de recurso repetitivo, que é relacionado à mesma matéria de direito, não de fatos, porque situações fáticas acontecem cada um com os seus problemas. Então não dá para tomar uma decisão idêntica com fatos diferentes, mas sim apenas com o direito. Então é importante destacar isso. Por isso que a decisão foi certeira e espero que o CNJ investigue mais tantos outros juízes por aí, porque ela não pode pagar o pato sozinha, ela não é a única. Eu já vi, inclusive, advogados colocando ali em meio em meio às questões jurídicas, né? As petições, justamente palavras-chave para ver se o juiz de fato leu. E aí, depois ele comprovou que foi dada a sentença e passaram despercebidas palavras que não tinham um nexo com aquela causa. Então... Em alguns casos, o contrário, viu? Porque há situações em que o advogado foi fazer isso e o juiz verificou e ainda teve uma sanção. Então, é importante que a gente não coloque todo mundo no mesmo balaio. Nós temos advogados ótimos, advogados péssimos, juízes ótimos e juízes péssimos. A gente não pode ir acabando aí, sabe, colocando algumas lendas como se isso fosse verdade em todos os processos. É importante que a gente frise isso também. O curioso é que, geralmente, quando a gente fala de insegurança jurídica, a gente se refere a casos semelhantes que têm decisões radicalmente diferentes. Agora a gente está falando do oposto. Casos radicalmente diferentes com a mesma decisão na base do copia e cola. Inclusive, a Cíntia, ela é mestre em Direito, né? Aqui, o pessoal do chat, a Mônica Moraes, mandou uma mensagem para você dizendo: minha maravilhosa mestra de Direito, doutora Cíntia, nesta bancada. É que ela foi minha ex-aluna, então aí não é imparcial, é parcial. Um beijo, Mônica. Mas você não ensina a inteligência artificial para ser usada Não, é que eu sou professora de ética, né? Então, essa questão de uso de inteligência artificial é uma coisa que a gente acaba falando bastante, é por causa disso. Falando de ética, vocês já devem ter notado, para quem nos acompanha por plataformas de vídeo, que o Yuri Buzin, nosso psicólogo, está aqui já presente na bancada no Morning Show. Muito bom dia. Muito bom dia e obrigado novamente pelo convite. Adoro vir aqui debater esses assuntos. Inclusive, uma coisa que você falou que acho que é bem interessante, que é a individualidade, né? Não é necessariamente que o juiz que é porque ele vai ser ruim ou ele vai ser bom. Isso depende da individualidade daquele sujeito.